Nesse instante, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Bom, muito bom dia a todos e todas aqui presentes. Permito-me cumprimentá-los e cumprimentá-las, saudando a deputada Lucy Choinaski, que coordena, preside a Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia e da Produção Orgânica, uma importante iniciativa da Câmara dos Deputados, e tem na deputada Lucy a grande impulsionadora dessa iniciativa, junto com outros parlamentares que aqui estão. Ao cumprimentar a deputada Lucy, eu cumprimento também os demais parlamentares aqui presentes, os demais deputados, cumprimento também todos os senadores na pessoa do deputado Cacildo Maldaner. Eu queria saudar meus colegas de ministério, ministro Gilberto Carvalho e ministro Manuel Dias, saudar todas as instituições e representações da sociedade civil que foram aqui nominadas e compõem a mesa ou estão no plenário. Na realidade, eu queria agradecer, Lucy, a deferência, eu pedi para poder falar por primeiro, por conta da agenda muito apertada de hoje, né? Nós temos uma comissão geral que deve estar começando agora lá no plenário da Câmara, para tratar dos temas das ações do governo, tanto estruturais como emergenciais, de combate à seca na região nordeste do país. Então, eu tenho que me deslocar lá para a comissão geral. E às 10h30 ainda, Lucy, eu tenho que participar de uma reunião junto com a presidente da República, por conta da visita da delegação egípcia, que aqui está, né? Então, também tem que participar da reunião lá. Então, está muito apertado, mas nós estaremos aqui, o nosso ministério, ao longo do dia, né? O Walter Bianchini, que é o nosso secretário da Agricultura Familiar do Ministério, de tarde, inclusive, fará uma apresentação de um conjunto de questões, né? Então, nós não estaremos ausentes, né? Eu queria parabenizá-lo se a iniciativa deste evento. Eu acho que isso dá uma visibilidade, pelo tamanho do público que nós temos aqui, dá uma visibilidade importante para o tema da agroecologia e da produção orgânica no nosso país. E principalmente porque eu diria que nós estamos no limiar, podemos dizer assim, de um novo período para a construção de uma política pública, de uma articulação de políticas já existentes, de um incremento dessas políticas públicas voltadas à agroecologia e à produção orgânica no nosso país. E o mais importante, que a exemplo de outras políticas públicas que foram construídas com participação social, essa política também está sendo construída com um processo intenso de participação social, né? Maria Emília está aqui do lado, que é presidente do Conselho. Esse ano nós temos, e vamos comemorar, 10 anos do PAA, né? Uma política importantíssima para a agricultura familiar brasileira, né? Para o conjunto de questões da agricultura familiar, e que fazem 10 anos hoje que foi constituída num profundo debate de participação social no âmbito do CONSEA, que indicou uma política pública que não só é importante para garantir segurança alimentar e nutricional, mas também está sendo, e não tenho a menor dúvida, continuará sendo cada vez mais importante enquanto uma política pública que viabiliza a comercialização dos produtos da agricultura familiar, dos assentados da reforma agrária, da produção dos povos e comunidades tradicionais, dos nossos produtos da agrobiodiversidade. Então, e da mesma forma, nós estamos discutindo a construção dessa política nacional de agroecologia e produção orgânica. A presidenta Dilma assinou o decreto que institui a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e a Comissão Interministerial, a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica em agosto do ano passado, né? E logo em seguida, eu acho que em setembro, nós já tivemos a instalação da Comissão Nacional. A Comissão Nacional já definiu, né, um conjunto de diretrizes, né? É importante dizer que o próprio decreto definia diretrizes para a política nacional, diretrizes que partiam do pressuposto da segurança alimentar e nutricional, da soberania alimentar do nosso país, diretrizes que trabalham a questão do uso sustentável dos nossos recursos, da conservação e da recuperação dos nossos ecossistemas, diretrizes que tratam de sistemas justos de produção, distribuição e consumo, diretrizes que também procuram trabalhar um corte de gênero e um corte geracional, né, estabelecendo um protagonismo às mulheres e à juventude
na Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, acho que são diretrizes importantes que permitiram que a Comissão Nacional, junto com os instrumentos definidos também no decreto, né, mas permitiram que a Comissão Nacional pudesse apresentar diagnósticos, pudesse apresentar propostas de estratégias, de instrumentos, de objetivos, e tudo isso se consubstanciou num Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que agora está formulado e deverá ser submetido ao Conselho de Ministros da Comissão Interministerial. São 10 ministérios que integram a Comissão Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, né? O plano, eu diria que é um plano, que é um ponto de partida, ele não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida, na minha opinião, extremamente importante. Ele trabalha eixos, 4 eixos, trabalha o eixo da produção com um conjunto de propostas, né? Trabalha um outro eixo, que é o eixo do uso e conservação dos recursos naturais. Então, um terceiro eixo, que é o eixo do conhecimento, da produção e da difusão do conhecimento, visando ampliar, né, o conhecimento na agroecologia e da produção orgânica, e trabalha um quarto eixo, que é o eixo da comercialização e consumo. Mas é um plano que propõe ações entre 2013 e 2015, que inclusive definiu metas, tem lá um conjunto de metas que são apresentadas, define iniciativas e quantifica, inclusive, essas iniciativas, define quais os órgãos federais, né, são 21 órgãos federais que vão ter que se envolver na construção deste plano, e define, inclusive, uma proposta de recursos, né, que eu diria que podem ser um ponto de partida importante, recursos nada desprezíveis, né, a proposta do plano, né, trabalha uma proposta de recursos de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Né, eu acho que ao longo do seminário tudo isso vai ser debatido, discutido. Eu quero tão somente fazer referência a isso, né. Nós, portanto, podemos, a partir disso, dar mais efetividade a uma política nacional de agroecologia e produção orgânica, né. Nós queremos, com isso, deixar claro que essa estratégia é uma estratégia importante no desenvolvimento da agricultura brasileira, seja para a agricultura familiar, seja para a agricultura não familiar. Eu queria aqui agradecer a todos os órgãos de governo envolvidos, a todas as entidades da sociedade civil que participam da Comissão Nacional e a todos os companheiros e companheiras de governo, de vários ministérios, que participaram deste processo, tanto na Comissão Nacional como no grupo técnico da Comissão Interministerial, né? E, repito, acho que não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. O Plano Nacional é um ponto de partida e ele é importante porque ele também vai estabelecer a possibilidade do controle social. No momento em que o plano se propõe a quantificar ações, metas, objetivos, enfim, também facilita o processo de controle social. Várias instâncias de participação social que podem e devem fazer o controle social sobre esse plano, né, que está sendo construído. Mas, com certeza, a Comissão Nacional é a instância de participação social e controle social mais específica. Mas nada impede que a gente debata isso em tantos outros fóruns de participação social, que também debatem esse tema. É o caso do CONSEA, é o caso do CONDRAF, só para citar alguns, né? Poderíamos citar tantos outros. Então, eu queria pedir escusas de não poder permanecer aqui, mas eu vou ter que ir lá para o plenário por conta da Comissão Geral, e depois ainda mais uma reunião. Então, Lucy, parabéns, né, pela iniciativa, e mais uma vez agradecer a todos e todas que estão envolvidas nesse processo tão importante para o desenvolvimento econômico e social do país e para a construção de uma agricultura que produza alimentos saudáveis e preserve os nossos recursos naturais. Obrigado. Convidamos para compor a mesa a senhora Ana Primavesi, pioneira da agroecologia no Brasil.